Bom dia, amigos do Vale do São Lourenço, irmãos. Nessa manhã de domingo, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando nesse domingo mais um programa A Voz do Resgate. Esse programa que tem a direção da Igreja Adne Jaciara, é pelo pastor Marcelo de Ávila Fonseca e a pastora Cirlei. Nós estamos aqui mais uma vez nesse domingo para adorar a Deus junto com você, para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive, que reina para todo sempre, aquele que se entregou por nós, aquele que foi enviado pelo Pai para vir aqui nesta terra, aleluia, e passar pela cruz e perdoar os nossos pecados. Nós estamos aqui, é por Ele, é por Jesus Cristo. E nessa manhã de domingo, eu já quero agradecer a você por estar mais uma vez conosco e tenho certeza que nessa manhã o Senhor Deus vai falar aos nossos corações. Amém? Eu quero mandar um abraço ali também para os irmãos do presídio, ali que está nos ouvindo agora, presídio aqui de Jaciara. Que Deus abençoe a vida de vocês. Temos ali um trabalho missionário também. Ali a irmã Maria em Dom Aquino. Nós temos ali um ponto de pregação da Igreja Adna, que está levando a palavra do Senhor, fazendo um trabalho ali com as crianças. Que Deus possa estar abençoando. Também aos irmãos da Igreja Adna. Temos ali nossas irmãs do Circo da Oração, né? Mandar um abraço para todas elas, irmã da Consagração, irmã Esther, a irmã Lucinha, todos os irmãos da Igreja Adna em Jaciara. Fica aí um abraço para vocês nesta manhã. Nós vamos agora chamar os nossos patrocinadores e já estamos de volta. Radiadores e Baterias São José, agora em novo endereço para melhor lhe atender, na esquina da Potiguaras com a BR-364. Baterias, radiadores e mão de obra especializada. Faça uma visita, estamos com preços promocionais. Radiadores e Baterias São José, do nosso amigo Vicente Ferreira. No Shopping do Sono você encontra os melhores produtos com preço de fábrica. Colchões de várias marcas, inclusive Ortobon e Castor. Ótimos descontos e parcelamos suas compras. Shopping do Sono, a loja mais completa do Vale do São Lourenço. Na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, telefone 3461-1301. A Secom Contabilidade, há 18 anos em Jaciara, prestando serviços de qualidade e confiança a seus clientes. Assessoria contábil, tributária, trabalhista e vários outros serviços. Não importa o tamanho de sua empresa, nossos serviços contábeis são adaptados às suas necessidades. A Secom Contabilidade, na Rua das Palmeiras 38, Residencial Florais do Planalto, em Jaciara. Telefone 3461-1160. Brito e Pinto Agronegócios. Venda de produtos para a ração do seu animal e balança eletrônica. Telefones 3461-4826 ou 99611-7181. Na Avenida Marajá, número 913, bairro Planalto, ao lado da ALT Transportes. Lar Circuito, trabalhamos com câmeras, sistema de alarmes, motores para portão, fechadura digital, circuitos elétricos e automação de farol. Ligue 99933-4995, falar com Jefferson. Pereira Calhas, trabalhamos com calhas, rufos, pingadeiras, estruturas metálicas, coberturas e manutenções em geral. Ligue 99684-5912, falar com o Pereira. Vando Metais, sucatas e reciclagem. Compramos alumínio em geral, ferro velho, ar-condicionado, motores de geladeira e buscamos na sua residência. Telefones 996820792 ou 996566754. Tornearia Dois Irmãos. Serviços de torno, solda e hidráulica em geral. Na Avenida Marajá 936, bairro Planalto.
Telefones 99246-3554 ou 99976-7966. Falar com o Ivan ou com o Romildo. Muito bem, estamos de volta. Graças a Deus, né, por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Quero dizer para você que ter você conosco nessa manhã é muito bom, né? Estamos aqui nas manhãs de domingo para compartilhar a palavra do Senhor e nessa manhã não vai ser diferente. Deus tem uma palavra para o seu coração. Nós vamos agora chamar um clipe do grupo Diante do Trono. Nós vamos adorar a Deus, ouvir esse clipe maravilhoso e logo mais estaremos aqui trazendo a palavra do Senhor.
Glória a Deus! Mais uma vez, estamos de volta e vamos ler a palavra do Senhor. Você que está no seu lar, na sua casa, convido você que tem posse aí, que está em posse da Bíblia Sagrada, ou talvez mesmo no seu celular. Nós vamos ler a palavra de Deus nessa manhã, que está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós vamos estar lendo aqui, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, mais precisamente no capítulo de número 2, a partir do versículo 5. É um texto que lemos corriqueiramente, e todos nós costumamos ler esse texto na igreja, ou até mesmo em casa, quando estamos ali no nosso devocional. E eu quero ler também nessa manhã esse versículo, alguns versículos da palavra de Deus para a nossa meditação. Devemos meditar na palavra de Deus. Não devemos só ler, mas devemos meditar, fazer meditação. Porque a palavra de Deus, ela traz vida para o homem. Quando Deus fala, já dizia Moisés, o homem encontra vida, o homem fica vivo. Porque a palavra de Deus, ela é viva. E nessa manhã nós vamos meditar na poderosa palavra de Deus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, nós vamos fazer a leitura. Tenho entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também, Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar? Senhor, te louvamos nessa manhã, porque acabamos de fazer a leitura da Tua palavra. Palavra essa, Senhor, que o Senhor inspirou homens para escrevê-la. Nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor usou esses homens para escrever a Tua palavra. O Senhor inspirou para que eles fizessem menção da Tua palavra. Palavra esta a qual estamos de posse aqui em nossas mãos nessa manhã. Te adoramos, ó Deus, pela Tua bondade e as Tuas misericórdias que mais uma vez se renova nessa manhã em nossas vidas. Agradeço ao Senhor por essa rica palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós vimos esse texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o apóstolo que escreveu a maioria dos textos do Novo Testamento. E nessa carta à igreja de Filipos, o apóstolo Paulo, ele aconselha os irmãos ali da igreja de Filipos a observar o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz, a partir do verso 5 do capítulo 2, para os irmãos, orienta os irmãos para que esses irmãos da igreja de Filipos tenham neles o mesmo sentimento que havia em Cristo
Jesus. Olhe bem, o apóstolo Paulo está orientando aos irmãos que esses irmãos observem os sentimentos que havia em Cristo Jesus. Então o exemplo aqui não é Paulo, o exemplo aqui é o Senhor Jesus Cristo. E nós devemos observar a forma que Jesus, quando esteve aqui entre nós, quando ele esteve encarnado aqui como homem, a forma que ele se comportou, né, a maneira que ele falou, como ele andou, as suas atitudes em determinadas circunstâncias da sua estadia aqui na terra. E o apóstolo Paulo chama a atenção dizendo, olha, a primeira coisa que ele diz, ele, existindo em forma de Deus, não teve por usurpação, não considerou, né, o fato dele ser Deus, dele ser igual ao Pai, né? Antes ele se esvaziou. Observe bem que o primeiro conselho de Paulo é, olha, assim como Jesus esvaziou-se de si mesmo, nós também devemos nos esvaziar. Esvaziar de quê, né? Esvaziar do orgulho. Podemos citar também aqui, esvaziar da soberba, esvaziar-se da inveja, esvaziar-se de tudo aquilo que estamos cheios, né? Que vai fazer com que nós nos comportemos de forma desprezível, de forma que não agrade a Deus. Jesus esvaziou-se de si mesmo. Ele sendo Deus, ele se fez menor que os anjos. Se fez menor do que os anjos. Então ele humilhou-se, ele esvaziou-se, ele sendo Deus, por amor a mim e obediência ao Pai, ele se fez menor. E muitas das vezes nós não queremos nos fazer menor. Muitas das vezes a soberba, o orgulho, porque ocupamos uma posição diferenciada na sociedade ou até mesmo no contexto que nós vivemos, nós, muitas das vezes, não queremos nos fazer menor. Mas Jesus se fez menor que os anjos, quando ele encarnou e se fez homem. Então, o exemplo de Jesus que deve ser seguido é esse. Um dos exemplos, é nós esquecermos a posição que ocupamos, esquecermos, muitas das vezes, o conhecimento que temos secular, quando estamos em um ambiente humilde, em um ambiente que as pessoas que ocupam não estão, às vezes, à altura do conhecimento que temos, e nós devemos descer, às vezes, um degrau para estar de pé com igualdade com as pessoas que nos rodeiam. Às vezes, nós estamos em lugares, em determinados lugares, e que tem pessoas humildes, tem pessoas que às vezes não estudou, às vezes não tem um conhecimento, às vezes não sabe nem ler, às vezes pessoas estar naquele lugar, naquele ambiente, humilde, e nós chegamos nesse ambiente e não devemos galgar do nosso conhecimento e se comportar de uma forma que venha diminuir as pessoas que estão ali.
Devemos fazer como Jesus. Ele, sendo Deus, colocou-se em pé de igualdade. Ele veio para o mundo, sofreu as mesmas paixões que nós, como Deus, ele fez tudo isso. De pé de igualdade conosco. Isso demonstra humildade. Amém? Outra coisa também que o Senhor Jesus, que nós precisamos observar, quando estamos como cristãos, como pessoa, como ser humano aqui na Terra, nós precisamos observar também é o serviço. Jesus disse, o apóstolo Paulo escrevendo, ele disse que nós devemos colocar os interesses do outro na frente dos nossos. Muitas das vezes nós fazemos algo para alguém, mas sempre com aquele interesse, Às vezes fazemos algo para alguém porque esperamos que em algum momento aquela pessoa pode nos retribuir. O ser humano, ele sempre espera algo em troca. Sempre está esperando receber algo de alguém. Ele faz algo para alguém, esperando o retorno. Agora observe, Jesus, ele veio aqui na terra, ele entregou a sua vida para perdão dos nossos pecados, sacrificou a sua vida. Lá no Getsêmani, nós vemos ali o Jesus homem, ele dizendo, Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. E ele passou, ele bebeu o cálice, passou pela cruz. E nós não tínhamos nada para oferecer a ele, mas ainda assim ele o fez. O sacrifício vicário ali na cruz do Calvário, em nosso favor, não tínhamos nada para oferecer em troca, mas ainda assim Jesus fez. Então nós precisamos aprender aqui com esse gesto de Jesus, com essa atitude de Jesus, fazer algo para o nosso próximo sem esperar a retribuição, sem esperar que ele faça algo para nós, sem esperar retorno. Isso é uma atitude também que demonstra o serviço ao nosso próximo, sem esperar algo em troca. Se Jesus fosse para a cruz, fazer aquele sacrifício pelos nossos pecados, esperando algo de nós, ele seria frustrado. Mas como ele é Deus e sabedor de todas as coisas, ele o fez, sabendo que em nada nós poderíamos retribuir. Então nessa manhã, eu quero chamar a atenção, a nossa atenção, a minha atenção, a sua atenção para isso. Precisamos servir como Jesus serviu. Precisamos demonstrar humildade. Jesus, sendo Deus, lavou os pés dos discípulos. Olha, eram os discípulos que deveriam lavar os seus pés, mas ele se propôs a fazê-lo. E nós temos também que lavar os pés do nosso próximo. Não estou dizendo que nós temos que pegar água e lavar. Não é disso que eu estou falando. Lavar os pés é quando nós fomos ofendidos por alguém, nós oferecemos perdão. Lavar os pés é quando nós fomos injustiçados. Nós não retribuímos com injustiça, mas sim esperar que Deus faça justiça. É perdoar. É orar pelo que nos perseguem. É estar fazendo o nosso serviço ao nosso próximo.
sem querer receber nada em troca. Então, meus irmãos, meus amigos, que possamos melhorar diante de Deus, que possamos estar entregando os nossos caminhos ao Senhor, né? E com humildade, como nos orientou aqui o apóstolo Paulo, né? Obedecer a Deus, como Jesus obedeceu. E assim nós seremos com certeza abençoados a cada dia. Amém? Então, essa palavra que eu tenho para você nessa manhã, já quero aqui agradecer a você pela sua audiência, dizer a você que é muito bom estar aqui aos domingos com você, convidá-los também. Você que mora em Jaciara, nós temos o nosso templo ali da Igreja Adna, Assembleia de Deus Nova Aliança, que fica na Rua das Palmeiras, esquina com Rua Irapuru, no bairro Florais do Planalto. Você pegou ali a Avenida Piracicaba, descendo para a Antiga Feira, terminou a avenida, você vira à esquerda, está lá o nosso templo. Estaremos ali para recebê-lo, né, para cultuarmos conosco, glorificarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. Teremos um grande culto hoje, estará conosco ali um grande homem de Deus, o pastor Devaci, de São Paulo, estará ministrando a palavra do Senhor. O pastor Marcelo estará ali, nós estaremos ali, aguardando a sua visita em nome de Jesus. Amém? Vou orar por você, que Deus possa continuar abençoando. Senhor, te louvamos, agradeço ao Senhor pela vida do nosso ouvinte, que esteve conosco nessa manhã. Que o Senhor possa abençoar este lar, abençoar esta casa, que o Senhor possa estar a cada dia abençoando esse pai de família, essa mãe de família, e que a presença do Senhor venha a ser constante em nossas vidas. Agradeço ao Senhor por este dia de domingo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida. Domingo que vem estaremos de volta aqui com o pastor Marcelo, em nome de Jesus.